Deus, é um privilégio nessa noite estar com esses irmãos, com a certeza real de que o Senhor está entre nós e que é o Senhor que dá conteúdo a tudo o que fazemos. E nesse momento, Senhor, em que abrimos a Tua palavra, nós rogamos para que o Senhor assuma a direção de tudo que será feito aqui, tanto através da fala do pregador, como também do coração das pessoas que irão ouvir. Que haja uma integração de propósitos, uma ação espiritual, para que a Tua palavra gere vida em nós e glorifique o Teu nome. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero já convidá-los ao texto sagrado. Nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos abrir a Bíblia, portanto, lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nosso versículo hoje é o versículo 19. Versículo curto, mas aqui tem muita coisa importante nessa pequena frase. Eu tenho dito para os irmãos que, desde o verso 12, o apóstolo Paulo vem, na última parte da carta, indicando aquilo que poderiam chamar de o caminho para o crescimento espiritual. Então ele tratou de muitas questões, ele falou do dia do Senhor, ele falou do arrebatamento. E nessa última parte da carta, ele elenca uma série de conselhos, mostrando o caminho da igreja sair da infância espiritual para a maturidade. E a exortação que nós vamos meditar hoje é essa que está aí no verso 19. Os irmãos têm aí. Vamos ler todos juntos, que está no verso 19, diz o seguinte: Não apagueis o Espírito. Essa é a meditação de hoje à noite. Esse é o versículo que nós vamos considerar. Primeiro, dizer para os irmãos que alguns comentaristas, alguns estudiosos do Novo Testamento acreditam que esse versículo ele precisa ser lido ao lado do verso 20 e do verso 21. Então, para eles, 19, 20 e 21 seria um único assunto. Então, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, esses intérpretes, eles acreditam mais ou menos o seguinte, que esses crentes da igreja de Tessalônica estavam com uma tendência de negligenciar os dons espirituais, especialmente o dom da profecia. E ao fazer isso, segundo esses intérpretes, eles estariam apagando o Espírito. Então, esses intérpretes, eles dizem mais ou menos o seguinte, que Paulo está falando que eles deveriam acolher os dons, especialmente o dom da profecia, para que então o Espírito não fosse apagado. Eles deveriam julgar as profecias, reter o que é bom e de modo no pleno exercício desse dom, receber o melhor para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pessoalmente, irmãos, tenho dificuldades com essa interpretação, porque, primeiro, não há nada na passagem que indique que isso aqui é uma advertência com respeito aos dons espirituais, ou que esses 3 versículos deveriam ser lidos num só conjunto. Na verdade, a sensação que nós temos quando vamos lendo é que Paulo vem falando de diversos temas em separado. Ele falou de alegria, ele falou de oração, ele falou de gratidão, e agora ele vai falar de não apagar o Espírito. Seria muito difícil, por exemplo, conectar o verso 20 ao 21, como sendo um único ensino. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, essa coisa de julgar todas as profecias, reter apenas as profecias boas e as profecias que não fossem boas, deixar para lá, não parece muito com o espírito do Novo Testamento. O Novo Testamento é mais severo quando se trata de falsas profecias. Então, seria mais do espírito do Novo Testamento, do próprio escrito de Paulo, algo do tipo assim: abstenham-se da falsa profecia, se apeguem à profecia correta. Então, é um pouco difícil ver isso como parte de um outro conjunto. E, por fim, é que não há nada na epístola e nem na história da igreja que sustente a ideia de que esses crentes tivessem alguma relutância com os dons espirituais. Então, eu acredito que a melhor forma é ler o texto como ele está aqui. Ver como uma série de exortações separadas, como se Paulo estivesse ali simplificando
diversos conselhos para essa igreja. E é o que nós vamos fazer hoje. E eu pensei em fazer o seguinte, irmãos, como é um versículo curto, eu elaborei algumas perguntas para orientar a nossa aproximação aqui da passagem. Eu sou, irmãos, do tempo da pedagogia do questionário, né? Não sei quantos de vocês pegaram essa pedagogia, que o professor dava um texto e dizia assim, faça um questionário de 10 perguntas a respeito desse texto. E eu fiquei com esse método pedagógico na cabeça. Tudo que eu leio, eu transformo em perguntas, para ajudar eu me aproximar de textos, né? E até hoje eu continuo fazendo isso. Eu leio a Bíblia e já começo a formar perguntas na minha cabeça para tentar fixar o texto. Então eu vou submeter vocês a essa pedagogia antiga, que muitos pedagogos criticam hoje, né, dizendo que é medieval, esse tipo de coisa, mas eu a amo. Mas vamos lá. A primeira pergunta é simples. O que esse versículo ensina? Então esse versículo ensina que nós não devemos apagar o espírito. É uma ordem, os irmãos viram isso. Não apagueis o espírito. É um imperativo que vem na forma de uma proibição. E apagar significa extinguir, sufocar, retardar. Então esse é o ensino do versículo. E vocês perceberam que o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora para reforçar o ensino desse versículo. Então a imagem que ele quer criar na mente do seu leitor é a do Espírito Santo como se fosse um fogo, ou o Espírito Santo como se fosse um fogareiro. Não apagueis. Então imagina você estar numa condição em que ter uma fogueira seja vital. Você está lá num deserto, numa floresta, numa caverna, num lugar frio. Isso era muito comum nos tempos bíblicos e ainda ainda hoje em algumas regiões mais remotas. Há algum tempo da minha vida eu assistia muito aqueles programas de sobrevivência. Não sei quantos de vocês assistiram já, mas naqueles programas de sobrevivência diziam que havia 3 conselhos básicos. Quando você chegasse num local, a primeira coisa era fogo, a segunda coisa era abrigo e a terceira coisa era alimento. Então fogo sempre esteve na necessidade básica de alguém para a sobrevivência. Então o fogo fornece calor, protege dos animais, ilumina o caminho, preparo de alimentos. Então você imagina uma pessoa que estaria numa condição em que o fogo fosse vital, e essa pessoa tem uma bela de uma fogueira lá para lhe proteger, lhe aquecer, iluminar ao seu redor, e ela simplesmente pegasse um monte de água e jogasse na sua fogueira. Ou ela tivesse uma fogueira muito, muito boa e ela simplesmente, de uma forma irresponsável, não alimentasse a fogueira e fosse deixando lá o fogo apagar, até que ela ficasse completamente na escuridão. Então, essa é a imagem que o apóstolo Paulo quer provocar em nossa mente. O Espírito Santo é um ente vital para a nossa vida, assim como a fogueira o é para o viajante. Ele nos foi dado pelo Pai, ele foi nos dado pelo Pai e pelo Filho, para ser uma influência dominante na nossa caminhada com Deus. O Espírito Santo ilumina nossa mente, ele nos protege dos ataques do inimigo, ele nos alimenta ao aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, ele nos conduz à vida de santidade, e uma vez, meus irmãos, que ele é essa chama vital, divina dentro de nós, nós não podemos apagá-lo, nós não podemos extingui-lo. Nós não podemos reprimir a sua influência, nós não devemos ignorar o seu direcionamento, nós não devemos entristecê-lo com o nosso pecado, e muito menos retardá-lo retardar a sua obra. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus estava prestes a morrer, Ele prometeu que enviaria o seu Espírito. E a terceira pessoa da Trindade Santa seria, dentre tantas atividades nesse mundo, ele teria de realizar o papel de Jesus nesse mundo. Jesus, enquanto estava entre nós, ele foi o nosso mestre, ele foi o nosso amigo, ele foi o nosso guia, ele foi o nosso recurso, ele foi o nosso consolador. E depois que ele partiu, ele entregou o Espírito Santo, e o Espírito Santo assumiu esse lugar. O Espírito Santo hoje ilumina a nossa mente, o Espírito Santo hoje glorifica o Senhor Jesus, ele nos guia, ele é o nosso recurso, ele é o nosso consolador. E no dia de Pentecostes, essa promessa foi cumprida, o Espírito Santo foi derramado no povo de Deus, e a partir de então, toda pessoa que se converte a Cristo é batizada no Espírito Santo e passa a ser habitada com ele, habitada
por ele, melhor dizendo. E assim, meus irmãos, como Jesus fez o coração dos 2 discípulos de Emaús arder enquanto explicava para eles a história da salvação em toda a Bíblia, da mesma forma o Espírito Santo hoje continua fazendo o nosso coração em chamas diante da verdade de Deus revelada na Sagrada Escritura. Então é por isso que essa ordem é tão importante. Não apagueis o Espírito. Esse é o ensino geral do versículo. Isso nos leva à segunda pergunta. A segunda pergunta é essa: qual é a grande obra que o Espírito Santo está realizando em nós e que pode ser apagada? Então, se nós fôssemos colocar em uma palavra só, irmãos, a obra que o Espírito Santo está realizando no coração e na vida de cada crente é santificação. O Espírito Santo quer que nós sejamos separados para Deus. Ele opera em nós para que nos separemos cada vez mais do pecado e nos aproximemos do Senhor. Ele trabalha para que você peque menos. Ele opera para que a força da tentação seja enfraquecida na sua história, para que as preocupações desse mundo cessem, a carne seja mortificada dentro de você e o anseio por Deus no seu coração prospere. Então esta é, por excelência, a obra do Espírito Santo. Então é isso que o Espírito Santo faz. E qual é o objetivo de tudo isso? Por que o Espírito Santo está nos santificando? Porque o alvo de Deus para todos aqueles que creram é o de serem semelhantes a Cristo. Lá em Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo, lamentando com aqueles irmãos, ele diz assim: ó Gálatas, por quem eu sofro de novo as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, eles ainda não tinham Cristo formados nele. Em Efésios 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz mais ou menos a mesma coisa, dizendo que o objetivo dos mestres, dos pastores, dos apóstolos, dos profetas da igreja, é que todos cheguemos à maturidade da fé, à estatura da perfeita varonilidade. Então, meus irmãos, a santidade é como uma semente que foi plantada no nosso coração no dia da conversão, e ao longo da vida cristã, o Espírito Santo vai gerando essa semente, até que o fruto dela seja semelhança com Jesus. Então essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos santifica, formando Cristo em nós. Então, colocado nesse sentido, pergunto a vocês: o que significa apagar o Espírito? Apagar o Espírito, evidentemente, significa sabotar o processo de santificação. Significa você querer manter a sua própria imagem deformada pelo pecado, ao invés de permitir que o Espírito Santo sobreponha a imagem de Jesus sobre a sua. Apagar o Espírito significa dizer não para Deus. Apagar o Espírito significa insistir no seu próprio pecado. Então esse é a explicação do versículo. Essa é o trabalho, é a obra que o Espírito Santo está realizando em nós. Agora, afunilando aqui um pouco mais, irmãos, como é que o Espírito Santo nos santifica? Já que a obra dele é a de nos santificar, como é que ele faz isso? E eu quero mostrar 5 obras que o Espírito Santo está realizando, e elas são vitais para a gente. A primeira delas é que o Espírito Santo ilumina a palavra. Essa é a obra magnífica que o Espírito Santo está realizando na vida de quem crê. Em 1 Pedro 2,2 é dito que nós devemos, como crianças recém-nascidas, desejar o genuíno leite espiritual para que por meio dele nós cresçamos. Então, esse processo de crescimento, por meio do qual você sai da infância espiritual para a maturidade na fé, ocorre por meio da palavra. Você absorve a palavra, você se alimenta da palavra escrita, então você cresce na fé. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondendo a Satanás disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a fonte da nossa nutrição espiritual é a palavra escrita. Agora, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Ora, meus irmãos, o Espírito Santo é o autor final da palavra escrita. Lá em 2 Pedro 1, versículo 20, versículo 21, é dito que homens santos falaram da parte de Deus
movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o autor final da Bíblia. Ele habita em nós e é ele que é o professor da Sagrada Escritura. É ele que vivifica a verdade em nosso coração, de modo que nós acolhemos o ensino de Deus e queremos viver aquelas verdades. Ele também produz em nós emoções santas. Diante do contato com a palavra, ele produz alegria no nosso coração, quando nós avaliamos aquilo que Deus fez, que está fazendo e que ainda fará, ou às vezes ele produz até uma santa tristeza de arrependimento por conta de estarmos tão distantes de sermos aquilo que deveríamos ser no Senhor. Então, o que eu estou tentando dizer, meus irmãos, para vocês essa noite, é que o Espírito Santo age em nós através da palavra. Ele se move em nosso interior, interagindo com as nossas emoções, dando-nos santos afetos através da Bíblia. Então, se você ama a Bíblia, se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia, se você se dedica à Bíblia, se você se aprofunda nas Sagradas Escrituras, se você julga a sua vida através dela, se você é sensível às verdades dela, é certo que o Espírito Santo formará Cristo em você. Agora, colocando isso aqui dentro do nosso tema central. Diante dessa verdade que nós acabamos de falar aqui, que o Espírito Santo ilumina a palavra, o que significa apagar o Espírito? Apagar o Espírito significa deixar de estudar a palavra. Significa negligenciar a Bíblia. Apagar o Espírito significa fazer mau uso da Bíblia. Você crer em mentiras, você se aproximar dela de uma forma errada, significa você não acolher com humildade as exortações da Bíblia. Tiago 1:21, ele fala isso, acolhei com mansidão a palavra em vós semeada. Então, se você tem resistência à palavra de Deus, você está apagando o Espírito. Se você é um ouvinte negligente, como diz lá em Tiago, ao invés de um operoso praticante, você também está apagando o Espírito, porque a palavra de Deus não está habitando ricamente o seu coração. Então, meus irmãos, negligência para com a palavra apaga o Espírito. Segundo lugar, como é que o Espírito Santo nos santifica? O Espírito Santo nos conduz à intimidade com Deus. Esse é um outro modo, irmãos, essa é uma outra faceta da obra do Espírito Santo. Ter tempo com Deus é vital para o seu crescimento espiritual. Não tem outro caminho, não tem como você improvisar vida cristã. Tem uma expressãozinha aramaica que aparece 2 vezes no Novo Testamento, em Romanos 8:15 e Gálatas 4:6. Essa expressão é Abba, Pai. Os tradutores para a nossa língua, eles fizeram questão de não traduzir aquela expressão, mas deixar no próprio original. E essa expressão, Abba, Pai, que aparece 2 vezes nos escritos de Paulo, ela fala de uma afinidade com Deus. Essas expressões, elas denotam um tipo de relacionamento filial, no qual há carinho entre nós e Deus. Quando Paulo fala Abba, Pai, ele está falando de um relacionamento rico, pleno e recompensador. Nessa dinâmica do relacionamento com Deus, o Senhor deixa de ser um ente distante para se tornar próximo, cada vez mais real, ao ponto de nos sentirmos envolvidos pelo seu amor, pelo seu cuidado e pela sua compaixão. Esse é o sentido de Abba, Pai, e ele denota um relacionamento de intimidade. E quem produz essa forte conexão paterna entre o crente e o Deus verdadeiro é o Espírito Santo. Lá em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo disse que o grande anseio que dominava o seu coração era o de conhecer o Senhor. Aqui está uma outra expressão que denota intimidade. Uma pessoa que está sendo conduzida, meus irmãos, pelo Espírito à intimidade com Deus, ele tem uma espécie de saudades de Deus. Nós falamos um pouco isso hoje de manhã. Ele é satisfeito com Deus por um lado, mas ele quer mais disso. E essa é a obra do Espírito Santo, é produzir essa sede na gente, esse anseio. Nós temos o Senhor de uma forma completa no nosso coração, mas ao mesmo tempo nós estamos sempre querendo buscá-lo mais. Então, irmãos, se a obra do Espírito Santo é produzir em nós intimidade com Deus,
o que significa apagar o espírito. Pense nisso. Apagar o espírito significa ser desleixado na vida de oração. Apagar o espírito significa você ser insensível para com as realidades espirituais. Apagar o espírito significaria você confiar mais nas suas estratégias, nos seus recursos, na sua inteligência, ao invés de submeter as decisões importantes da sua vida ao Senhor. Apagar o espírito significaria você ceder à tentação de duvidar do amor e do cuidado de Deus, especialmente nos dias de tribulação, tornando-se uma pessoa amarga, uma pessoa irada. Então, todas essas posturas, elas apagam o espírito, elas enfraquecem a obra do Espírito Santo no seu coração. Terceiro lugar, como é que o Espírito Santo nos santifica? Isso aqui é muito importante. O Espírito Santo nos santifica mostrando que Jesus Cristo é glorioso. Isso, irmãos, foi algo que me fez muito bem no coração meditar nessa verdade essa semana. Em João 15, 26 e João 16, 14, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, ele falou duas coisas que o Espírito Santo iria fazer. A primeira, Jesus disse, ele vai me revelar, ele vai testemunhar de mim, ele vai me glorificar. É maravilhoso isso, meus irmãos. O Espírito Santo tem como trabalho honrar Jesus. Ele está constantemente promovendo o Senhor Jesus Cristo e ele deseja que nós façamos o mesmo. Ele opera dentro de nós para que o nosso progresso espiritual aconteça à medida em que contemplamos as perfeições e as belezas do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma passagem que eu queria olhar com vocês de perto, porque ela é gloriosa. 2 Coríntios capítulo 3. Vamos até lá. É uma passagem, irmãos, muito bela, muito cativante, muito profunda. 2 Coríntios 3, eu estou lendo o verso 18, e aqui é um versículo que fala sobre a obra do Espírito Santo em mostrar Cristo para nós. E ele começa dizendo assim, e todos nós com o rosto desvendado. O que é o rosto desvendado? É o rosto sem véu. Ele diz, nenhum de vocês tem um véu do rosto. E sabe o que é que ele tem em mente aqui? Ele tem em mente aquela passagem de Moisés quando encontrou com o Senhor. Depois vocês podem ler o contexto, nós não temos aqui muito tempo para olhar de perto. Mas vocês lembram que Moisés foi encontrar com o Senhor no monte, e quando ele voltou, o seu rosto estava brilhando, a glória de Deus estava brotando da sua face, e ele então colocou um véu. Paulo diz, nós não temos um véu, nós estamos desvendados, nós não temos nada que atrapalhe, nós não temos nada que coloque um limite na glória de Deus. Ele diz assim, continue comigo o versículo, ele fala, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Então ele diz aqui que nós, sem véu, estamos contemplando a glória do Senhor como por um espelho. A pergunta é, meus irmãos, qual é o espelho que reflete a glória do Senhor? É a palavra de Deus. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, o reflexo da glória de Cristo vem brilhando nela. E não importa se você está lendo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e não importa, inclusive, se você está lendo genealogia, né, conforme falamos hoje pela manhã, não importa. A glória, a perfeição, a beleza de Cristo está em toda a Bíblia. E Paulo diz que à medida que a glória de Jesus vai brilhando, o que acontece com a gente? Continuando o versículo, ele diz assim, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então ele diz, você contempla Cristo, e quanto mais você faz isso, mais você se torna parecido com aquele que você contempla. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos.
Aliás, eu até diria que isso serve tanto para a santidade como para o pecado. Você sempre se torna parecido com aquilo que você contempla. Você sempre vai refletir aquilo que você tem colocado diante dos seus olhos. Mas aqui ele está dizendo, nós somos transformados à imagem daquele que estamos contemplando, o Senhor Jesus Cristo. E o agente imediato dessa obra está lá no final do versículo. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz a glória do Senhor Jesus brilhar na nossa face através das santas declarações da Bíblia. E é interessante, irmãos, que ele usa aqui a palavrinha transformados. Essa palavra é a mesma palavra que aparece lá em Mateus 17, para falar da transfiguração de Jesus. Vocês lembram o que aconteceu lá naquele episódio? Lembram bem, né? Então, deixe-me fazer uma pergunta aqui para ver se vocês estão bem antenados. A glória que fez o rosto de Moisés brilhar, de onde veio? Veio de dentro dele ou veio de fora dele? De dentro ou de fora? De fora, do Deus diante em quem ele estava presente. Agora, a glória que fez o corpo humano de Jesus brilhar no dia da transfiguração, veio de fora ou veio de dentro dele? Veio de dentro dele. Veio da substância da sua própria divindade. E vocês sabem aqui o que Paulo quer dizer com esse ponto? Veja que coisa interessante. O que ele quer dizer é assim: vocês crentes são mais semelhantes a Jesus do que Moisés. Porque a glória que está transformando vocês não vem de fora, vem de dentro. Vem do Espírito Santo operando no coração de vocês. Então, o brilho da perfeição de Jesus que irradia no rosto de vocês, vem através da obra do Espírito Santo agindo no coração. Então, irmãos, retomando aqui o nosso ponto. Como é que o Espírito Santo nos santifica? O Espírito Santo nos santifica, nos revelando a imagem gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E enquanto nós estamos nos perdendo em admiração, louvor e amor, o Espírito Santo vai fazendo com que o nosso rosto se torne semelhante ao de Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. Isso nos leva ao tema da pregação. O que significa então apagar o Espírito? Então, se o Espírito Santo está promovendo Jesus, glorificando Jesus, mostrando Jesus para a gente, o que significa apagar o Espírito? Bom, o óbvio, nós já até falamos, é negligenciar a Bíblia. Mas tem um perigo, irmãos, que eu considero mais sutil. É o de usar a Bíblia para resolver os seus problemas, sem deixar que Cristo seja revelado a você através da Bíblia. Isso acontece muito. Por exemplo, alguns alunos de teologia, eles às vezes caem no erro de se aproximar das Escrituras apenas para satisfação intelectual. E ao fazer isso, Cristo não está brilhando. A glória de Cristo não está sendo percebida. Tem algumas pessoas que se aproximam da Bíblia como uma espécie de um manual de sabedoria antiga. Tem muita gente assim. Eu conheço pessoas que nem crentes no Senhor Jesus são, mas que elas leem a Bíblia, elas acham interessante as histórias, a sabedoria que está presente na Bíblia. Então eles têm um contato bem mais literário, não espiritual com a Bíblia. Então essas pessoas, elas não estão vendo Cristo brilhar nas Sagradas Escrituras. E nós temos hoje uma outra tendência que é muito comum, que é a dos coaches cristãos. Que eles estão vendo a Bíblia como sendo um manual para ensinar você a crescer, para ensinar você a prosperar, para ensinar você a superar suas batalhas. Então eles pegam as histórias dos grandes homens, mulheres da Bíblia, e eles dão apenas uma abordagem do tipo autoajuda. E isso satisfaz o coração de muitas pessoas, infelizmente, nas igrejas. E o que é que está faltando ali? Está faltando Cristo. Não tem nada de Jesus. Tem nada que aponte para Jesus. E essas pessoas, por mais intencionadas, bem intencionadas que estejam, no final das contas elas estão apagando o Espírito, porque elas estão impedindo que o Espírito Santo mostre para elas o quanto elas são carentes da glória do Senhor Jesus. E ao invés do Espírito Santo
transfigurar o rosto dessas pessoas na imagem do Senhor Jesus Cristo, a própria carne dessas pessoas acaba esculpindo ali a face de um fariseu. É isso que acontece, meus irmãos, quando as pessoas deixam de ver Jesus como sendo o tema central das Escrituras. Que mais? Como é que o Espírito Santo nos santifica? O Espírito Santo, irmãos, ele nos guia para a vontade de Deus. Uma das obras principais do Espírito Santo hoje é conduzir o povo de Deus à obediência à vontade revelada. A vontade revelada é essa que está descrita na Bíblia. Tem um versículo que eu queria ler com os irmãos, em Jeremias 10. Vamos até lá, por favor, Jeremias capítulo 10, porque esse versículo ele reforça a ideia que eu estou tentando construir aqui com os irmãos. Então, Jeremias capítulo 10, olha só o que diz o verso 23. Eu acredito, irmãos, que esse versículo 23 aqui é o clamor de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jeremias 10, 23. Veja se você se encaixa nessa descrição aqui do profeta. Ele fala assim, ó, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então o que Jeremias está dizendo aqui? Ele está dizendo, Senhor, a minha inteligência, a minha experiência, a minha formação, simplesmente não são confiáveis. Eu não tenho condição de dirigir a minha vida a partir da minha sabedoria. Isso aqui, irmãos, é a percepção de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu preciso de direção. Na hora de tomar decisões importantes, na hora de dizer para onde a minha vida vai, na hora de eu falar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, eu não sou a pessoa a ser consultada, porque eu não sou confiável. Isso é a percepção de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele sabe que precisa de sabedoria da palavra. E quando Deus fez a promessa da nova aliança, tem lá Ezequiel 36, Jeremias capítulo 31 também fala disso. Dentre várias promessas que Deus fez, o Senhor falou assim, eu vou escrever a minha palavra no coração de vocês, para que vocês obedeçam a minha vontade. Então é isso que o Espírito Santo faz. Ele vem habitar o nosso coração, e ele nos conduz à obediência à vontade objetiva de Deus. A vontade objetiva é essa que está na Bíblia. Essa que não tem contestação. Mas, irmãos, além disso, além da vontade objetiva, nós poderíamos dizer que o Espírito Santo também nos conduz naquelas áreas que eu vou chamar de subjetivas. Isto é, naquelas as quais não há uma orientação direta das Sagradas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia não diz o nome da pessoa com a qual você deve se casar, a Bíblia não diz onde você deve trabalhar, a hora de você ficar em um lugar ou de você se movimentar. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos conduz também a esse aspecto da vontade de Deus. Ele se move através de circunstâncias da providência divina, ele dá convicção ao nosso coração, ele nos desafia até que nós cheguemos no lugar onde Deus quer que nós cheguemos. Tem um versículo que fala sobre isso. Isaías 30, vamos até lá, por favor. Esse Isaías 30 é diferente de Jeremias 10. Eu falei para vocês que Jeremias 10 trata da vontade objetiva. Isaías 30, fala da vontade subjetiva. Veja aí, Isaías 30, versículo 21. O que é que diz aqui? Ele diz assim, Isaías 30, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito bela. Então, a imagem é de alguém que está numa certa estrada, que existem várias opções. Para onde eu vou? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu paro ou eu sigo? E ele está dizendo que nessa hora, o Espírito Santo vai dizer para você,
vá por aqui, siga esse caminho, não ande por essa estrada. É evidente, irmãos, que aqui ele não está falando de uma voz audível. Tem uma coisa que as pessoas falam, de vez em quando, o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Eu nunca entendi direito o que é isso, porque isso simplesmente não acontece na Bíblia. Mas a ideia é que se você é uma pessoa que está andando na palavra e na oração, o Espírito Santo vai sussurrar na sua alma. Ele vai agitar o seu coração, te dando uma profunda convicção de que esse é o caminho que você deve seguir. Então vocês estão vendo porque nós precisamos do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele não apenas ele instiga seu coração a obedecer à verdade revelada, mas até naquelas questões que não estão reveladas, ele está movimentando o seu coração para que você ande onde Deus quer. Essa é uma obra, irmãos, maravilhosa. E aqui conectando ela ao nosso tema. Se o Espírito Santo nos guia à vontade de Deus, como é que nós podemos apagar o Espírito? Ora, nós podemos apagar o Espírito com a nossa rebeldia. Nós podemos apagar o Espírito nos opondo à vontade revelada. Deus claramente dizendo na Escritura aquilo que nós devemos fazer e nós tomando a decisão de não fazer. Ou Deus nos advertindo a respeito das coisas que nós não deveríamos fazer, e nós, de uma forma revoltada, simplesmente fazendo. Uma espécie de teimosia, apatia para as coisas espirituais, orgulho interior, insensibilidade à liderança do Espírito Santo. Então você é tão orgulhoso que não reconhece a sua fraqueza, você não reconhece a sua dependência de Deus. E todas as vezes que você toma essa decisão de viver do seu próprio jeito, você está apagando o Espírito. Então, irmãos, esse é o ensino da passagem. Então, fazendo aqui uma síntese geral, antes de partir para o fim, o que o versículo ensina? Nós dissemos, o versículo ensina que nós não devemos extinguir, nós não devemos sabotar a obra do Espírito Santo. Qual é a grande obra? Nós vimos que a grande obra é a santificação. E como é que essa santificação ocorre? O Espírito Santo iluminando a palavra. E nós apagamos o Espírito quando colocamos a palavra de lado. A santificação ocorre através do processo no qual o Espírito Santo nos leva à intimidade com Deus. E nós apagamos essa obra cultivando amargura, raiva, descontentamento. O Espírito Santo nos santifica mostrando Cristo glorioso, transfigurando a nossa imagem na imagem dele. E nós o apagamos quando deixamos de perceber Cristo nas várias partes da Bíblia. O Espírito Santo nos santifica nos guiando à vontade de Deus. E nós apagamos com a nossa rebeldia, com a teimosia, com a sensibilidade espiritual. Então entendo, irmãos, que todas essas coisas que nós falamos, elas estão conectadas a essa ordem de Paulo. É por isso que ela é tão vital. Não apagueis o Espírito. Dito essas coisas, eu quero partir aqui para as minhas palavras finais, trazendo algumas lições para depois a gente orar ao Senhor. Primeiro eu queria me dirigir às pessoas que estão ouvindo essa pregação e ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, verso 3, diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Isso é uma declaração vital, essa é uma declaração de fé. Tá? Numa primeira leitura, você pode dizer, não, qualquer pessoa pode dizer que Jesus é Senhor. Ora, eu até podia ensinar um papagaio dizer Jesus Cristo é Senhor. Mas a ideia que Paulo está falando ali é, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, no sentido de que essa frase, Jesus é o Senhor, é uma frase de conversão. Ela é uma frase na qual você está dizendo, de hoje em diante, Jesus é o meu rei, Ele é o meu salvador, eu sou o seu servo, Ele é o meu amo. Então nessa frase está embutida a ideia de uma entrega de vida ao Senhor. E você precisa do Espírito Santo para fazer isso. E eu oro essa noite para que o Espírito Santo desperte o seu coração.
e você perceba que você só vai ser salvo se você de todo o seu coração, movido pelo Espírito Santo, pronunciar essa frase: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o Rei da minha vida. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o amo, eu sou o seu seguidor. E eu espero que o Espírito Santo opere em você hoje, abrindo seu coração, quebrando as suas resistências, para você afirmar isso de todo o seu coração e receber a salvação, para que você passe então a ser habitado pelo Espírito Santo e venha receber todos os benefícios que nós falamos aqui essa noite. Eu digo isso com muita tristeza no coração. Se você ignorar a palavra de Deus, tudo que foi falado aqui essa noite, se você não se converter a Jesus Cristo, abandonando a sua vida de pecado e acolhendo Ele como Salvador e Rei da sua vida, tudo isso que eu falei aqui não é para você. Tudo isso que eu te falei aqui não te pertence. Você não tem relação com o Espírito Santo de Deus, você não é habitado pelo Espírito Santo de Deus, e só aqueles que são habitados pelo Espírito Santo é que pertencem a Deus. Então que Deus abençoe seu coração essa noite, que você abra a sua alma para o Senhor, que você se arrependa dos seus pecados e creia nele, para você se tornar participante de tudo que nós falamos aqui. E meus irmãos, para você que já creu, para nós que cremos no Senhor, a exortação é óbvia. Não apague o Espírito. Não apague o Espírito, não tire lenha da fogueira, não jogue água nessa chama do Espírito que está dentro de você. Porque se você extinguir o Espírito, você não vai ter poder para testemunhar de Cristo para os ímpios, por exemplo. Lá em Atos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então a ousadia espiritual para você pregar o Evangelho depende do Espírito Santo. Se você apagar o Espírito Santo, você não poderá ter vitória sobre o pecado, porque a carne não pode vencer a própria carne. A carne é amiga dela mesma, então ela não vai subjugar ela mesma. Só o Espírito Santo é que pode subjugar, mortificar a carne. Você não poderá também resistir a Satanás, porque as armas com as quais lutamos contra ele são fornecidas pelo Espírito. Você vai estar entregue a si mesmo. Você sequer terá segurança de salvação, porque lá em Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você não vai poder cultuar o Senhor verdadeiramente, porque louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais só pode acontecer na experiência das pessoas que estão andando no Espírito. Você vai ter problemas familiares, porque só os maridos cheios do Espírito Santo podem amar a esposa como Cristo amou a igreja, e apenas as mulheres cheias do Espírito Santo, elas podem se sujeitar ao marido como ao Senhor. Então você vai ser guiado pela carne, vencido por Satanás, dirigido pelo seu pecado e transfigurado, no final das contas, na imagem de um fariseu. Irmãos, tudo em nossa vida fica arruinado quando nós apagamos o Espírito. Nós nos destruímos por dentro, nós nos destruímos nos relacionamentos desse mundo e principalmente nos relacionamentos celestiais. Portanto, não apague o Espírito. Eu quero terminar lendo um versículo de Isaías capítulo 11, que traz uma promessa gloriosa a respeito do Espírito Santo, e eu espero que essa promessa cative o seu coração e faça que você tome essa promessa na forma de uma oração ao Senhor. Isaías 11, versículo 2, é dito assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, está falando de quem? Esse versículo está falando de Jesus. O primeiro verso fala lá: do tronco de Jessé sairá um rebento. Quem foi o rebento que saiu da árvore de Jessé que foi cortada? Foi Jesus. Então, esse versículo, em primeira mão,
ele se refere a Cristo. Mas vocês devem ter percebido que tudo que está escrito aqui sobre a ação do Espírito Santo em Jesus também se aplica a nós. Também vem prometido a nós no Novo Testamento. O Espírito Santo, ele ministra sabedoria, compreensão, orientação, força, de modo que nós adoremos e temamos ao Senhor. Então eu gostaria, irmãos, de todo o coração, convidar vocês a hoje à noite e durante a semana, orarmos por isso. Senhor, eu quero experimentar isso aqui. Eu quero experimentar vida no Espírito. Eu quero experimentar essa sabedoria, essa compreensão, essa orientação, essa força. Eu quero aprender a temer o Teu nome, eu quero adorar o Senhor de todo o coração. E eu sei que eu só posso fazer isso através do Espírito. Portanto, Senhor, remove de mim tudo que tem impedido que eu experimente essa operação gloriosa do Espírito Santo. Então essa deve ser a sua oração essa semana, deve ser o seu clamor ao Senhor. Eu quero andar no Espírito. Eu não quero apagar o Espírito. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Amém. Vamos orar a Deus nesse momento, vamos pedir essas realidades ao Senhor. Nessa noite, Pai, nós oramos ao Senhor, clamando por Ti mesmo. Nós clamamos por plenitude do Espírito Santo. Nós clamamos para que seja derramado em nós espírito de sabedoria, compreensão, orientação, força. Nós queremos de fato nos deleitar no temor do Senhor, da mesma forma como o nosso Senhor Jesus Cristo viveu nesse mundo. Nós queremos também, Senhor, confessar diante de Ti o fato que de diversas maneiras e variadas ocasiões, nós temos apagado o Espírito Santo através do nosso pecado e do nosso desleixo. E nós pedimos perdão ao Senhor por isso. E nessa noite, Pai, nós oramos para que sejamos cheios do Espírito Santo. A Tua palavra, Senhor, diz que se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor derramará sobre nós Espírito Santo. E nós clamamos, Senhor, por isso. Nós queremos experimentar essa realidade. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. Nós não queremos ser orientados por nossa própria mente. Então nos ajuda, Pai. Venha a nós. Nós somos o Teu povo. Faz com que o Espírito Santo opere em nós a transfiguração do nosso rosto na imagem de Cristo. Que esse brilho glorioso do Senhor Jesus, de todas as suas belezas e perfeições, venha irradiar no nosso rosto e no nosso caráter, através da operação profunda e transformadora do Teu Espírito. Faz isto, Senhor, em nós, para a Tua glória, para o Teu louvor, para o nosso bem. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.